Marcel Van Hatten foi o candidato a deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul. Ele somou quase 350 mil votos e, pela primeira vez, vai ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília. Hoje ele está aqui no Conexão RS para conversar conosco. Boa noite, deputado. Boa noite. Seja bem-vindo. Bom estar aqui de novo. Bom, vamos lá, deputado. A gente tem muitas coisas a conversar. Deputado, em primeiro lugar, o senhor foi suplente, né, do PP em 2014, a deputado federal, e agora é o mais votado, né, nestas eleições. O que o senhor aponta, né, que poderia ser os motivos principais para esse crescimento? Só a troca de legenda já é uma circunstância que a gente deve levar em conta? Na verdade, a minha coerência ela foi mantida desde a minha filiação ao PP, com as minhas ideias, com meus princípios e com meus valores. Então, eu sempre tive posicionamentos claros. E o eleitor buscou isso mais do que nunca nessa eleição. Pessoas que, ou candidatos que tivessem posicionamentos sobre determinados assuntos e que, portanto, mantivesse ao longo da trajetória uma coerência. Então, isso foi na época que eu estive no PP, quando não existia ainda o Partido Novo. Depois entrei no Partido Novo ao final do meu mandato de deputado estadual, que exerci na condição de suplente durante 3 anos no PP. E quando passei para o Partido Novo, eu estava dentro do partido que mais me representava de fato, porque os princípios e valores do Partido Novo são os mesmos os meus princípios e valores que são os meus. Então, a troca de partido acho que contribuiu sim no sentido de fazer com que as pessoas percebessem que minha coerência foi mantida, uma vez que agora existia um partido com o qual eu estava mais alinhado e também cujas práticas também têm tudo a ver com aquilo que eu defendo, não aceita dinheiro público para se manter, é um partido que só aceita filiados que tenham ficha limpa, um partido que faz processo seletivo para os seus candidatos, ou seja, se alguém quiser ser candidato pelo Partido Novo, é importante, claro, que seja popular, mas mais importante do que isso, é necessário que se tenha qualificação para exercer o mandato. Então, não permite mais de uma reeleição para o mesmo cargo. Então, essas práticas do Partido Novo que estão atraindo também a sociedade para essa nova causa na política também auxiliaram para que as pessoas vissem. Bom, o Marcel ele saiu de um partido tradicional, que é super consolidado, com muitos vereadores, com gente boa também, eu gosto de ressaltar isso, tem gente boa em todos os partidos tradicionais, mas que está corrompido, principalmente em Brasília, nacionalmente, tomado pela corrupção. Ciro Nogueira, que é o presidente do Partido Progressista, investigado por corrupção, e o Marcel tomou aquela atitude que eu julgava mais coerente com seus princípios e seus valores e foi o Partido Novo. Ajudou, sim. Além das posições que estão claras, qual deve ser ou quais devem ser as suas ações, seus focos de ação lá no Congresso? As primeiras iniciativas que o senhor deve promover? Eu disse ao longo da campanha que nós precisamos dar exemplo, e o Partido Novo tem dado exemplo por onde passa. Cortar privilégios e exigir dos outros significa que nós precisamos começar por nós mesmos. Como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, eu abri mão do aumento de salário que tinha sido aprovado pela legislatura anterior da Assembleia Legislativa. Todos os meses devolvi quase R$4.000 do meu salário para os cofres públicos. Não usei nem um terço da verba de gabinete, não nomeei todos os assessores a que eu teria direito, fiz processo seletivo, inclusive, para a nomeação de assessores. Isso tudo fez com que as pessoas vissem também no meu mandato de deputado estadual que eu estava colocando na prática aquilo que eu defendia. A mesma coisa nós vamos fazer em Brasília, cortar assessores, mostrar que é possível fazer muito mais com menos. E, obviamente, isso significa que nós vamos exigir dos outros também que cortem os seus privilégios, penduricalhos que não se sustentam, auxílios moradias para membros de poderes que residem nas mesmas comarcas em que trabalham, ou seja, nós precisamos cobrar isso dos outros. Então, corte de privilégios é muito importante. Redução da máquina pública, privatização de empresas estatais, porque empresa pública é uma contradição em termos. A gente está vendo que as empresas públicas são estratégicas para quem? Só para os políticos ou para as corporações que sobrevivem delas. Porque o cidadão sabe que a iniciativa privada provê serviços muito mais qualificados quando se comparam com aqueles oferecidos pelo serviço público estatal, né, de empresas estatais. E segurança pública, acho fundamental. Nós precisamos endurecer as leis penais. Chega de estarmos à mercê da bandidagem no Brasil.
Nós vivemos hoje trancafiados em casa, é uma contradição total. Nós estamos presos em casa enquanto os bandidos estão soltos nas ruas. E isso acontece porque a nossa legislação é muito branda. Com 1/6 de cumprimento da pena, já há progressão de regime, os saidões que não podem mais ser permitidos, enfim, uma série de legislações na área penal precisa ser alterada, mais presídios precisam ser construídos em parceria público-privada, onde os presos trabalhem, não só para pagar os custos, porque já infligiram prejuízo à sociedade quando assaltam, quando roubam, quando matam, né? Já é um prejuízo enorme para a sociedade, ainda por cima nós estamos sustentando aqueles que estão na cadeia. Mas não é só por isso, é também porque é uma forma de ressocializar a pessoa. Trabalhar dentro de um presídio que dê condições para isso, presídios modernos, em parceria público-privada, vai permitir que nós tenhamos mais presos ressocializados e um custo menor para a sociedade. Bom, quero lembrar que você pode participar dessa conversa com o deputado eleito Marcel Van Hatten pelo 99588-2374, 99588-2374, apenas mensagem de texto e a gente vai para a tela agora. O Gustavo de Porto Alegre: o Novo ficou neutro, mas vários membros apoiam Bolsonaro. Qual a sua posição? E em cima disso já incluo também a questão, deputado, nessa eleição a gente viu partidos considerados de direita ganharem espaço, até mesmo se fala sobre uma reformulação, especialmente no Senado e no Congresso. No Senado muitos não voltaram, né, a ter mandato ou não conseguiram da Câmara para o Senado, enfim. Essa renovação está acontecendo, ela foi mais à direita, como se classifica hoje no universo político, e o senhor declara voto a Bolsonaro, é isso? Não, desde o início desse segundo turno, ainda durante o período da comemoração, eu fiz um post no meu Facebook dizendo: petista, pode já ir se acostumando, porque vem aí um novo Brasil. Então, eu acredito que todo filiado do Partido Novo que é contra o PT e está justamente está nos princípios, estão nos princípios do Partido Novo, tudo que nós defendemos é o oposto daquilo que diz o PT, e o Partido Novo diz isso também na nota que foi feita pelo Diretório Nacional, que de fato não se posicionou no sentido de apoio direto, mas disse de uma forma clara que os nossos princípios não têm a ver com os princípios do Partido dos Trabalhadores e, portanto, nós vamos rechaçar a candidatura de Haddad e, consequentemente, eu estou apoiando e fazendo campanha e votando em Jair Bolsonaro. E concordo que, apesar de ele não ser o candidato que eu optei no primeiro turno, nosso candidato era João Amoedo, o melhor candidato disparado, uma pessoa preparada, nunca tinha concorrido ao cargo de presidente da República e fez mais votos do que Álvaro Dias, do que Henrique Meirelles, do que Marina Silva, fez uma campanha linda, também sem usar dinheiro público, infelizmente com pouco acesso aos debates, porque a legislação privilegia de novo os grandes partidos. Foi um candidato que cumpriu o seu papel nesse primeiro turno. Agora, no segundo turno, vou apoiar Jair Bolsonaro e vejo que essa renovação na Câmara dos Deputados e no Senado é muito positiva no Brasil. Nós vamos ter deputados comprometidos com as pautas liberalizantes que o Brasil precisa para destravar, desburocratizar. O empreendedor não aguenta mais pagar tanto imposto e não ter nenhum serviço em troca. Nós vamos precisar tocar adiante essa pauta liberalizando no Brasil, e uma nova Câmara, um novo Senado, com uma lufada de ar fresco aí, vai ajudar nesse sentido. Bom, eu me lembro muito bem, aqui conversamos em outra oportunidade, deputado, o senhor defende projetos como Escola Sem Partido, contrariando o que chama de, abre aspas, marxismo cultural. O senhor deve tratar desse tema também na Câmara Federal? Sem dúvida. A proposta Escola Sem Partido já está protocolado no Congresso Nacional. Eu costumo sempre dizer que as pessoas que mais se assustam com o projeto, na verdade, muitas vezes, são justamente aquelas que mais querem doutrinar em sala de aula, querem molestar ideologicamente os seus estudantes, porque o projeto em si não tem praticamente nada de original, porque ele faz uma compilação de leis já existentes com direitos e deveres de professores, alunos e pais em um único projeto, ou seja, ele também é liberal no sentido de desburocratizar a legislação acerca desse tema. É importante sim discutir isso no Congresso Nacional, porque, como eu tenho dito, a corrupção, ela não tem ideologia. Se nós formos ver, há países corruptos, aliás, a corrupção está em todos os países do mundo.
Claro que em uns países mais, outros menos, porque há leis mais fortes para impedir que haja impunidade. Nós precisamos caminhar, portanto, no sentido de garantir que não haja impunidade no Brasil. Apoiar a Operação Lava Jato, apoiar as instituições, Polícia Federal, Judiciário, Ministério Público, independentes, etc, etc, etc. Agora, se a corrupção não tem ideologia, existem ideologias que são profundamente e inerentemente corruptas. E o marxismo é uma ideologia corrupta, porque sobrevive da corrupção. Não é à toa que o telespectador assiste na TV o pessoal do Partido dos Trabalhadores, que bebe no marxismo, indo para frente de um presídio em Curitiba, saudar, celebrar, né, um líder que quis ser candidato a presidente, que está condenado por corrupção, preso por lavagem de dinheiro e querem ainda a liberdade dele, dizem que ele precisa ser absolvido dos seus crimes, porque afinal de contas, na cabeça das pessoas, infelizmente, foi pela causa que aconteceu todo esse roubo que o PT, organização criminosa, proporcionou no Brasil. Então, essas ideologias corruptas, e aí não é só o marxismo, é todas as que bebem nessa fonte, o comunismo, também o fascismo, o nazismo, enfim, já estão erradicadas no mundo. São ensinadas nas escolas, obviamente, como exemplos a não serem seguidos. Agora, o que não pode acontecer é, dentro da sala de aula, um professor constranger os seus estudantes a responder uma prova de acordo com os seus pressupostos ideológicos e, ainda por cima, perseguir esses estudantes, como infelizmente a gente viu acontecer muitas vezes e recebeu ao longo do meu mandato, né, o nosso gabinete recebeu muitas reclamações de pais, de alunos e mesmo de bons professores denunciando maus colegas seus fazendo isso em sala de aula. Bom, deputado, a gente sabe que o Rio Grande do Sul passa por um momento de crise muito grande, especialmente na área. Tem a questão da segurança pública, mas tudo vai cair nos cofres públicos, né, na crise financeira que o Estado passa. É possível e é comum a gente ver o governador, né, proclamando deputados, senadores em Brasília para que possam trabalhar junto ao Estado, junto à União. O senhor apoia aqui no Estado algum candidato entre José Ivo Sartori e Eduardo Leite? E como é possível fazer isso? Um deputado federal junto à bancada e junto à bancada do Estado, trabalhar junto ao governo do Estado para resolver esses problemas? Bom, eu tenho declarado meu voto em José Ivo Sartori, que é o candidato em quem eu, a princípio, votarei no dia das eleições de segundo turno. E um dos principais motivos é o fato de que, durante o primeiro turno das eleições, o candidato Eduardo Leite orientou a bancada do PSDB a votar contra o plebiscito das privatizações do Estado. Eu me senti traído por isso, acho que não foi no primeiro turno, acho que ainda foi no período da pré-campanha. Sim, foi pré-campanha. Foi na pré-campanha. Eu me senti traído por isso, porque eu, como cidadão gaúcho e como deputado estadual, vi o PSDB, durante os 3 anos de mandato de José Ivo Sartori, participante do governo de José Ivo Sartori, administrando a Secretaria de Minas e Energia, que tem responsabilidade sobre a CE, e dizendo que a CE precisava ser privatizada, e na hora H, quando os gaúchos teriam o direito de se pronunciar sobre as privatizações das estatais nas urnas, agora no primeiro turno, o PSDB se aliou justamente ao PT, ao PCdoB, ao PSOL, sob orientação do Eduardo Leite, para enterrar o plebiscito. Não engoli. Eu achei de uma tremenda falta de respeito com o cidadão gaúcho não dar o direito a ele de votar, em primeiro lugar, e uma falta de respeito com com os próprios colegas que estiveram juntos ao longo de tanto tempo, eu inclusive, batalhando para que as privatizações pudessem ocorrer o quanto antes. Essa irresponsabilidade vai custar R$1 bilhão só neste ano, porque a CE precisa ser recapitalizada, porque está dando prejuízo, com dinheiro de gaúchos, aliás, que não são atendidos pela CE. Eu sou de Dois Irmãos, o cidadão de Dois Irmãos não é atendido pela CE, é atendido pela RGE, porque a CE foi privatizada em partes. Mas o cidadão de Dois Irmãos, que carece, e de todos os outros municípios do estado, que carece de segurança pública, que reclama da falta de investimento em educação, saúde, vai acabar participando da cobertura desse rombo na CE. Eu achei super irresponsável o que o Eduardo Leite fez e, por isso, meu voto nesse segundo turno, e eu estou dizendo isso em todos os meios de comunicação onde eu vou, a princípio vai para José Ivo Sartori. Quanto à pergunta também da participação em Brasília, é muito importante, sim, que os deputados federais se envolvam, que os senadores se envolvam, mas também sem demagogia. Porque o que aconteceu ao longo do último período foi que alguns deputados que não solucionaram o problema lá atrás começaram a inventar uma nova fórmula, a suposta Lei Candir, para recuperar as finanças do Estado do Rio Grande do Sul. Aliás, deputados muitos vinculados ao PT e a outros partidos que estiveram no governo, inclusive no tal do período do alinhamento das estrelas e na época não fizeram nada. Pois bem, na verdade, nós não podemos dizer que vamos solucionar o problema do Estado com dinheiro da União como se a União fosse uma ficção.
A União somos nós, brasileiros, e o Estado somos nós, gaúchos. Ou seja, dizer que nós vamos para a União pedir para que pague as nossas contas, as contas que os políticos daqui fizeram, significa também dizer que nós estamos deixando de pagar a dívida com o bolso do lado direito para pagar com o bolso do lado esquerdo. O que nós precisamos também levar em consideração é que a União está quebrada e precisa haver uma redistribuição total, uma repactuação da nossa federação. O Fundo de Participação dos Estados é um abuso, porque o Rio Grande do Sul manda muito mais dinheiro para os outros estados do que recebe. E isso porque a Constituição diz que este Fundo de Participação dos Estados deveria servir para combater as desigualdades regionais. Pois bem, realmente estão conseguindo combater as desigualdades. Estão todos os estados ficando igualmente pobres. Não podemos continuar nesse sentido. Bom, deputado, nesses minutos finais, já agradecendo a sua presença por aceitar o nosso convite, eu vou deixar esse minuto final que o senhor possa falar diretamente com os seus eleitores e já deixo também aqui o nosso desejo que o senhor faça um bom mandato representando os gaúchos em Brasília. Por favor, pode se dirigir aos seus eleitores. Então, muito obrigado, Bives, em primeiro lugar. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo na Ubra TV. Eu costumo dizer, comecei como jornaleiro, depois fui jornalista no jornal da minha cidade de Dois Irmãos, estudei também jornalismo e sei da importância da liberdade de expressão, liberdade de informação e de imprensa. Vocês fazem um trabalho fenomenal para levar as diferentes ideologias, diferentes pontos de vista adiante. Vocês ajudam, a mim, inclusive, a agradecer os 349.855 eleitores. É tanta gente que se eu tirasse durante o ano um dia para agradecer todo mundo, eu teria que agradecer a quase 1.000 pessoas por dia e não conseguiria chegar. Então, humanamente impossível. Agradeço essa oportunidade de poder agradecer a cada um dos eleitores que me fizeram, inclusive, ter a honra de ser o deputado federal mais votado do estado do Rio Grande do Sul. É uma honra particular, aumenta a minha responsabilidade, mas não muda em nada o meu compromisso, que é sempre o mesmo, com os meus princípios, com os meus valores, e por isso eu tenho dito, nesse segundo turno agora estou apoiando o Jair Bolsonaro e logo após as eleições continuarei com a minha postura independente de membro do Partido Novo, uma bancada correta, honesta de pessoas que querem de fato não viver em outro país, mas viver em outro Brasil. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, deputado, pela presença e mais uma vez um bom mandato para o senhor. Muito obrigado. Boa noite.